Louvamos ao nosso Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. Novamente nos encontramos e agradecemos a Deus por Ele nos conceder o início desta nova semana, que estaremos juntos estudando a Bíblia. Agradecemos a Deus pela vida, por este dia, por estes momentos que temos para estudar a Bíblia. Agradecemos a todos que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Ana Raimunda da Silva Cruz, ela de Assis em São Paulo, parabenizando seu irmão Claudionor, que está hoje completando mais um ano de vida. Catarina Vanzan, de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, parabenizando a Aparecida Bertolo, que também está aniversariando. Cacilda Santos, é de Agrovila 21, na Bahia, parabenizando o David, que hoje completa 15 anos. Cacilda está sempre compartilhando com outras pessoas os estudos. Um alô especial para Edinalva Barreto, que é de Aracaju, Sergipe, também completa hoje mais um ano de vida. Dilza Flora, que é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Linoci Bezerra, é do Distrito Federal, em Brasília. E o seu irmão, Leônidas Bezerra, é de Palmas, em Tocantins. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós te damos graças pela vida, te damos graças por essa nova semana de estudo que estamos iniciando na Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente na mente e no coração de cada um de nós, nos ajudando a entendermos a Tua Palavra, aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos que estudam conosco, cada um tem a sua necessidade, sua luta, seu problema, dê vitórias conforme a Tua santa vontade. Abençoe Claudionor, que está aniversariando hoje, também o David. Abençoe a Aparecida Bertolo, que completa mais um ano de vida. E também Edinalva Barreto, que está aniversariando. E todos os demais, Pai, que completam hoje mais um ano de vida, que sejam abençoados por Ti. E todos os que nos pedem orações, que as Tuas bênçãos estejam sendo concedidas a cada um conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. É motivo de muita alegria podermos compartilhar com vocês cada dia uma porção da Palavra de Deus, e agradecemos a todos vocês que estudam conosco e também a vocês que nos fazem perguntas. Estamos sempre respondendo, normalmente nós respondemos lá mesmo nos comentários. O Clenivaldo, lá de Feira de Lauro de Freitas, na Bahia, ele tem feito uma pergunta algumas vezes, já respondi lá, mas ele continua fazendo, possivelmente ele não leu. E o Clenivaldo pergunta se é errado fazer o sinal da cruz quando sai para trabalhar. Eu quero dizer a todos os nossos irmãos, amigos, amigas, irmãs, que a Bíblia ela não ensina que nós deveremos fazer o sinal da cruz. Ela nos orienta a que nós devemos orar quando temos necessidade, quando estamos felizes, agradecidos, devemos orar. Porque este sinal da cruz que é feito, ele é uma tradição que foi incluído no rito religioso. E para muitos, este sinal da cruz significa um autobenzimento, significa uma proteção que está ali buscando naquele momento. E então é mais uma questão de tradição e superstição. Nós não temos base bíblica para fazermos o sinal da cruz. Por isso que nós, protestantes evangélicos, não fazemos o sinal da cruz, mas nós oramos. E quando nós oramos, não precisamos estar de joelhos, como muitos pensam que sempre tem que ser de joelhos. Não, às vezes você andando, você pode estar orando, falando com Deus. Então, se você tem esse costume, não é bíblico e é uma tradição, e que nós deveremos buscar a Deus em oração quando temos a necessidade, que a oração ela nos protege, ela nos blinda, ela nos dá a segurança de que Deus está conosco. Obrigado, Clenivaldo, por ter perguntado. E se você também tem alguma pergunta, pode mandar aqui para o canal que nós responderemos na medida do possível. Nós vamos continuar o nosso estudo do Evangelho de Marcos. Nós estamos aqui hoje iniciando o capítulo 14 e estamos desde a semana passada, a semana retrasada, estudando sobre a última semana de Jesus antes da sua morte. E aqui nós lemos na Palavra de Deus e está registrado aqui em Marcos 14, no verso 36, diz assim: E dizia: Abba, Pai,
tudo te é possível, passe de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus aqui estava no jardim do Getsêmani em oração e, como sempre Jesus fez, ele colocou a sua vida nas mãos de Deus. Todas as decisões, todo o trabalho que Jesus realizou, ele não realizava porque ele queria fazer. É porque ele tinha comunhão com o Pai e ele procurava fazer a vontade do Pai. Assim também nós precisamos ter essa comunhão com Deus e saber o que nós estamos fazendo, se é da vontade de Deus ou não. E para isso nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus, assim como Jesus fez. Se possível, Pai, passe de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade. Porque Jesus sabia que seria amargo demais ele ter que enfrentar aquela cruz. E durante toda essa semana, Jesus falando com os discípulos que ele haveria de morrer, que haveria de ressuscitar, e os discípulos ainda não estavam entendendo. E quando foi então, 2 dias antes da Páscoa, isso foi então na quarta-feira, aqui no verso 14, a partir do verso 1, diz assim: faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães asmos sem fermento. Os principais sacerdotes e mestres da lei ainda procuravam uma oportunidade de prender Jesus em segredo e matá-lo, mas não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo, e então concordaram entre eles. Enquanto Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso, quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro feito de essência de nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. Por que desperdiçar um perfume tão caro? Perguntaram: poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres? E repreenderam a mulher severamente. Jesus, porém, disse: deixem-na em paz. Por que a criticam por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Ela fez o que podia e ungiu meu corpo de antemão para o sepultamento. Eu lhes digo a verdade: onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes para combinar de lhes entregar Jesus. Quando souberam por que ele tinha vindo, ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram dinheiro. Então ele começou a procurar uma oportunidade para atrair a Jesus. Aqui em Marcos capítulo 14, versos de 1 a 11, nós encontramos aqui 2 fatos. O primeiro fato é que os sacerdotes principais, os mestres da lei, eles estavam sempre tramando para tirar a vida de Jesus. E aqui nesse dia, faltando 2 dias para a Páscoa, não foi diferente. Eles estavam procurando uma oportunidade e sem que os outros soubessem para tirar a vida de Jesus. E então eles não queriam fazer isso durante a festa da Páscoa para não causar tumulto. Por quê? Porque Jerusalém ficava superlotada de pessoas vindo de várias regiões para a Páscoa. E então eles não sabiam que era exatamente naquela semana que Jesus seria morto, naquela sexta-feira, no dia da Páscoa, porque estava se cumprindo aqui as profecias de Daniel, como eu já comentei com vocês, e Jesus conhecia profundamente a Bíblia, conhecia as profecias, e ele sabia que eram os seus últimos dias de vida e que naquela Páscoa, 2 dias depois, ele estaria sendo crucificado. Jesus sabia disso. E então os sacerdotes, mestres da lei, não sabiam. Por quê? Porque às vezes, irmãos, nós lemos a Bíblia, nós temos a Bíblia nas nossas mãos, mas nós não estamos entendendo, nós não estamos nos aprofundando para conhecer a palavra de Deus. É um erro muito grande. Oséias 4:6 diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Temos a Bíblia nas mãos, pregamos, falamos, mas nós não vivemos aquilo que está escrito na palavra de Deus. Nós temos que procurar, irmãos, pela orientação do Espírito Santo, a entender e colocar em prática em nossa vida os ensinos da palavra de Deus. E então, Jesus estava ali na casa de Simão, o leproso, ele havia sido curado por Jesus da sua lepra, e estava dando um jantar em agradecimento a Jesus, e de repente chega essa mulher, e ela com um perfume muito caro,
ela quebra esse vaso de alabastro com um perfume que valia 300 dias de trabalho, quer dizer, 1 ano de trabalho. Era um perfume caríssimo. 1 ano de trabalho. Ela economizou, juntou e comprou para poder ungir o corpo de Jesus. E aí as pessoas criticaram. Era um perfume muito caro, inclusive Judas, né? Judas, que era o tesoureiro do grupo, só que ele tinha a intenção de pegar o dinheiro para ele. E Judas, ele era tesoureiro, mas desviava o dinheiro que era para ser usado na obra. E hoje muitas pessoas também que têm essa responsabilidade na igreja de cuidar das ofertas, dos dízimos que entram, muitas pessoas lançam mão desse dinheiro, roubam para o seu próprio benefício. E Judas tinha essa intenção também. Ele era uma pessoa que roubava daquilo que era dado para o ministério de Jesus. E então as pessoas disseram, se nós vendêssemos esse dinheiro, tivéssemos vendido esse perfume e dado dinheiro aos pobres. Não, eles queriam ficar com o dinheiro, as pessoas que tinham essa intenção. Mas essa mulher, conforme de Jesus, ela fez uma boa ação porque estava ungindo o corpo de Jesus para o seu sepultamento, ungindo antes da sua morte. Essa mulher, ela estava sendo agradecida a Deus porque Jesus já havia feito tantas maravilhas na vida dela, expulsado demônios, havia perdoado pecados, e ela se sentia grata por Jesus ser tão bom e tão compreensivo com ela. E Jesus, ele entende e compreende cada um de nós. E não importa a vida que nós temos vivido até aqui, nós precisamos reconhecer que o fato de nós estarmos hoje juntos ainda é porque é um milagre de Deus, é porque Ele tem um propósito para a nossa vida e Ele quer nos salvar. E então, que nós sejamos gratos a Deus também por tudo que Ele tem feito por cada um de nós, que nós sejamos reconhecidos, porque Deus, Ele é misericordioso, Deus, Ele é um Deus perdoador, um Deus amoroso, um Deus que quer o nosso bem. E Jesus então elogia essa mulher que fez este ato, derramando este perfume caríssimo sobre os seus pés, enxugando os pés com os seus cabelos, e as pessoas não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. Então, muitas das vezes, irmãos, coisas que nós fazemos para Deus, as pessoas não entendem, mas nós sabemos o motivo, porque nós sabemos o que nós já passamos e o que Deus tem feito por nós. Então, que sejamos sempre gratos a Deus e que nós possamos fazer o melhor que nós pudermos para o nosso Deus. E depois então que aconteceu este episódio ali, Judas, ele então sai dali e procura os principais dos sacerdotes e faz uma proposta de entregar Jesus para ser morto. Vejam, Judas também não sabia, Jesus sempre falava, mas ele não entendia que Jesus ia morrer ali, naquela semana, na sexta-feira. Não porque tramaram a morte dele, mas porque ele veio para morrer, para se entregar pelos nossos pecados. E então, os sacerdotes combinaram o preço com Judas, ficaram satisfeitos, né, com essa proposta de Judas, e combinaram então de que estariam em tal lugar, tal hora, e Judas então iria trair Jesus dando um beijo na sua face. Por quê? Porque Jesus, irmãos, ele era semelhante aos outros judeus. Ele não tinha diferença. E para que os sacerdotes não prendessem a pessoa errada, Judas disse, aquele que eu beijar a face, esse é Jesus. E então, assim ficou combinado. Mas ainda há algumas coisas que acontecerão ainda essa semana, da última semana de vida de Jesus, e que nós estaremos aqui dando sequência nesse estudo a partir de amanhã. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia, e lembramos a todos que não é dos fortes a vitória e nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.